Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de Corinthians 1, Bragantino 2, resultado que poderia ter sido horrível pelo desenrolar do jogo, mas que o Corinthians está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Eu até pedi um pouco de perdão pela minha voz rouca, sei que não está na melhor das formas, mas cara, que inacreditável o Corinthians, irmão. Que inacreditável é o Sport Clube Corinthians Paulista. Mais uma daquelas noites que o corintiano vai lembrar por muito tempo. Mais uma daquelas noites estilo Corinthians. Que o Corinthians joga, que o Corinthians se classifica da maneira como o torcedor se acostumou, sempre sofrendo, sempre na base de muita emoção, na base daquilo que, se não é sofrido, não é Corinthians. O que não precisava ter sido hoje, é bem a verdade. Antes de a gente falar da classificação do Corinthians para as quartas de final da Sul-Americana nos pênaltis, a gente tem que contextualizar o jogo. Um Corinthians que fez um primeiro tempo muito bom, o melhor primeiro tempo, na minha opinião, sob o comando do Ramon Dias, um time que tinha troca de passes, que conseguiu dominar o Bragantino por boa parte do primeiro tempo, mesmo não precisando do resultado. Vale lembrar que o Corinthians poderia entrar no jogo para mais se defender, fazer aquele jogo ali meio catimbeiro. O Corinthians não, o Corinthians jogou futebol, sofreu um pouco em alguns erros individuais no primeiro tempo, principalmente uma falha do Rian ali, que ele tenta girar na bola e dar um contra-ataque para o Bragantino, mas fora isso, abriu o placar com o Rodrigo Garro, os dois alas, principalmente o Matheus Bidu, muito bem no jogo, teve uma boa participação dos volantes, a gente destacava no estádio também que o Charles fez um bom primeiro tempo que a gente não esperava, Coronado e Garro finalmente conseguindo jogar junto e jogar bem, Coronado fazendo uma boa partida, tabelando com o Garro, o Corinthians construindo muitos ataques, fez um grande primeiro tempo, parecia um jogo tranquilo, um jogo controlado, um jogo que o torcedor corintiano ia sair para casa com uma vitória, maneira protocolar, Corinthians ganhando o jogo, classificação garantida, mas não, como sempre teve o apagão corintiano, 10 minutos que o Corinthians não jogou futebol e o Bragantino virou a partida, até acho que foi um pouco injusto pelo contexto inteiro do jogo, que o Corinthians foi melhor sim que o Bragantino, mas o segundo tempo, a partir daí dos 15, 20 minutos, o Corinthians sofreu um apagão e acabou tomando uma virada que não pode acontecer. O Corinthians jogando em casa, com uma vantagem no placar, tem que ser malandro, tem que ser inteligente, tem que ser carniceiro mesmo, fura a bola, irmão. Que as pessoas falam, fura a bola, isola essa bola, não tem jogo. É assim que tinha que ser tratado. 1-0 classificando, o Corinthians conseguiu tomar a virada. E aí nos pênaltis, eu vou deixar você comentar os pênaltis, porque eu não sei se eu tenho palavras para descrever como foi essa disputa de pênaltis. Sem dúvida nenhuma, a mais maluca que eu já vi no estádio. Então, falando da disputa de pênalti em si, a gente falou no metrô vindo pra cá, que talvez só não seja mais maluca que a gente teve que acompanhar na Bombonera em 2022, que aquela eu acho que realmente é a 0-1, com todo o contexto, Libertadores, Casa do Boca, eles tinham um jogo na mão, Benedetto jogou a bola no segundo andar, Bruno Melo cobrou, Raul Gustavo cobrou, mas cara, olha pra cobrança de hoje também. Acabou o jogo, a gente não sabia quem ia cobrar. A gente sabia que o André Ramalho ia cobrar porque cobrou contra o Grêmio, que o Garro provavelmente ia cobrar, foi o primeiro, bateu e bateu muito bem. O Pedro Henrique, que era cobrador de pênalti no Internacional, e quem que foi o terceiro também? O Bidu bate bem. Mas o Bidu ele bateu um pênalti pelo Corinthians, que foi contra o Remo, ele bateu e fez. Agora, de resto, também a gente não sabia quem ia cobrar. E, gente, não pode ser normalizado o goleiro que é o Hugo Souza. Não pode ser normalizado isso. Você pegar 3 pênaltis consecutivos e 3 pênaltis decisivos, se ele não pega o primeiro, o jogo acaba. Se ele não pega o segundo, o jogo acaba. E ele pega o terceiro e classifica o time. Não pode ser normalizado o tamanho do goleiro, que é o Hugo Souza, e o tamanho do que ele conseguiu fazer hoje pelo Corinthians. E principalmente porque durante o jogo também o Hugo foi gigante. Ele tomou 2 gols, você não consegue colocar a culpa dele em nada, e ele chegou a fazer grandes defesas, principalmente no segundo tempo, que estavam garantindo a vaga do Corinthians. Só que é isso que você falou. Tem um apagão bizarro que é inadmissível de acontecer. Eu concordo com você. Primeiro tempo gigante do Corinthians, muito bom mesmo. Anulou o Bragantino. O Bragantino não teve chance. Chance perigosa mesmo. Se teve foi 1 ou 2 só. E nada demais. O Corinthians estava muito melhor no jogo. Criou as melhores oportunidades, criou melhores chances de gol. Teve chance de finalizar e finalizar bem. Às vezes por, sei lá, medo de finalizar e finalizar mal. Ou por uma falta de capricho. O Giovani teve bastante falta de capricho no primeiro tempo. Até por isso não teve finalizações melhores. Mas o Corinthians dominou o Bragantino e muito. E voltou para o segundo tempo bem também. Os primeiros 10, 15 minutos do segundo tempo, o Corinthians muito bem no jogo e muito seguro, muito tranquilo, sabendo o que tem que fazer. Só que a partir de um certo momento, o time inteiro desligou. Parou de rodar a bola, parou de ficar com a bola no pé, parou de conseguir achar as bolas longas para o Giovani segurar a bola, por exemplo. O Giovani fez um péssimo segundo tempo. Fez uma partida ruim, mas o segundo tempo do Giovani foi péssimo. Parou de conseguir segurar a bola, o Garro parou de conseguir tocar, ele e o Coronado pararam de se encontrar, e o jogo começou a ficar complicado.
E mais uma vez o Corinthians sofrendo com não conseguir matar o jogo. Contra o Bragantino, na Neoquímica Arena também passou por isso. Romero perdeu o gol, Garro perdeu o gol, o próprio Giovani... O Pedro Henrique, ele perde Pedro dois. Henrique perde de cabeça, inacreditável. O Corinthians tem que parar de ser um time imaturo nesse sentido. Tem que lembrar um pouco o Corinthians de 2017, que é um time efetivo. Chegava poucas vezes no ataque, mas quando chegava, causava estrago, guardava. O Corinthians tem que ser mais maduro na frente do gol. Finalizar bem, finalizar concentrado e matar o jogo. Porque hoje teve inúmeras oportunidades de matar a vaga e não matou. Os gols em si que a gente tomou, gol de escanteio, complicado, subiu muita gente naquela bola, não dá nem para colocar a culpa especificamente em alguém. Agora, o primeiro gol, tinha 8 jogadores do Corinthians na jogada. 8. E 3 do Bragantino dentro da área. Não é possível que dos 8 caras, ninguém pegou a sobra. E tinha 2 caras na sobra indo por cima. Não é possível, cara. E ali é trabalho dos volantes. Tanto o Rian quanto o Charles, um deles tinha que estar lá. Foi uma cagada, porque tava o Gustavo Henrique e o André Ramalho na mesma bola. Não se comunicaram direito, o André Ramalho tira mal. Mas não pode o cara tá sozinho com 8 malucos defendendo, pô. Então, assim, é uma falta de maturidade muito grande nesse time do Corinthians. Falta de entrosamento também com a bola no pé. Muitos jogadores novos, muitos jogadores que começaram a entrar no time só agora. Mas, realmente, o time do Corinthians precisa crescer. Se a gente tá falando que o Hugo cresceu pra caramba, o Bidu tá crescendo pra caramba, o próprio Mateuzinho tá crescendo bem, hoje entrou, não entrou tão bem assim, mas o time tá evoluindo. O próprio Charles hoje fez uma partida muito melhor do que ele vinha fazendo nos outros jogos, tem que se ressaltar. O Coronado entrou e entrou muito bem, o time tá crescendo, só que tem que ser um time mais maduro, muito mais maduro do que vem sendo, que aí sim a gente pode sonhar com coisas maiores nessa temporada. Sonhar em, por exemplo, sair dessa zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Exatamente, tanto que um dos pontos que são muito debatidos aí sobre o desempenho do time do Corinthians é justamente sobre essa falta de concentração dentro de campo. Por isso toma muito gol no começo do jogo, que a gente sempre falou aqui também. Exatamente, toma muito gol no começo do jogo, toma muito gol em um intervalo curto de tempo que o time desliga, precisa manter o foco até o final. E se a situação não está pior, por exemplo, a gente pegou o jogo contra o Fluminense, que foi o último do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Beleza, não tomou gol, foi um 0-0, foi um jogo ruim do Corinthians, bem ruim, mas cara... só não teve esse lance de tomar gol por conta de um apagão porque estava ali o Hugo Souza. Porque no final do primeiro tempo, o Fluminense tem 2 chances, principalmente uma de cabeça com o Cauê Elias, que se não é o Hugo, o Corinthians ali teria desligado total e teria tomado o gol do Fluminense. No final do jogo também, que o Lima se enrola todo dentro da área, se ele não se enrola, o Corinthians perderia o jogo numa desconcentração absurda no último lance do jogo e no confronto direto. Isso não dá, isso não existe. Hoje é a mesma coisa. Que nem a gente falou, um bom primeiro tempo do Corinthians. Eu acho difícil achar críticas ao primeiro tempo, com exceção de um lance ou outro errado do Rian, de um Fagner que, mais uma vez, na minha opinião, não se adaptou à linha de 3 zagueiros. Ele jogando como ala, ele fisicamente está abaixo, não está no seu melhor ritmo e ele não está conseguindo acompanhar. A gente vê o Mateuzinho, muitas das vezes tem esse fôlego para ir e voltar. O Fagner não tem. Não consegue chegar com a mesma intensidade no ataque. Se é para voltar, não recompõe da mesma forma que deveria recompor. O titular hoje é o Mateuzinho, eu acho que isso é indiscutível, assim como o titular é o Matheus Bidu. Eu acho que a gente tem que pegar um tempo aqui para ressaltar as partidas e principalmente a partida que hoje fez o Matheus Bidu. Muito boa, muito boa. Um primeiro tempo muito bom. Não só muito hoje, bom. Todas dessas últimas, desde que ele voltou para o time, todas as partidas do Bidu foram muito boas. Eu concordo com você, ele é titular desse time e jogando como ala, no esquema de 3 zagueiros, ele é titular absoluto. Não se pode nem cogitar o Hugo no lugar do Bidu. A gente vê que, geralmente, nesses jogos, vai indo pro final do jogo, o Bidu dá uma pifada. Ele não consegue mais correr tanto, que você vê que ele realmente é o cara que vai e volta o jogo inteiro, e é um cara muito dedicado mesmo, mano. Ele tem intensidade muito alta, tanto pra defender quanto pra atacar. E no final do jogo ele fica meio pregado. É difícil, no final do jogo ele começa a errar cruzamento bobo, para de chegar tanto na linha de fundo, mas é indiscutível que ele é titular absoluto, porque ele entrega muito mais do que o Hugo. E muito defensivamente, o Bidu cresceu demais. Aí, principalmente na parte ofensiva, acho, cara, porque defensivamente ele cresceu de fato. Ele tá jogando um sistema de 3 zagueiros que dá um resguardo maior ali pro lateral, porque ele tem sempre uma cobertura, ou pelo menos deveria ter sempre uma cobertura. Mas ofensivamente, se a gente pegar o jogo de hoje,
o Bidu no primeiro tempo construiu sozinho, de driblar, de passe em profundidade, umas 2 jogadas. Ele teve aquele chute muito perigoso que ia ser um golaço. Lá o gol que ele fez contra o Cuiabá ia ser muito parecido do cruzamento do Fagner, que ele chega batendo de primeira. No próprio segundo tempo ele tem uma finalização que acabou marcando impedimento, mas que ele chegou bem, que chegou ele deu o no ataque chapéu bem. no cara. Exato. Ele tem muito mais qualidade com a bola no pé que o Hugo. Isso é inegável. Isso precisa, cara. Isso precisa, porque às vezes resolve. O Corinthians jogando com ala, o ala precisa participar muito do jogo. A gente vê que o Hugo, muitos momentos ele fica perdido, ele não sabe se posicionar, não sabe se ele vai atacar, se ele vai defender, como que ele vai se posicionar, se ele vai abrir muito o campo e dar profundidade, se ele vai afunilar por dentro. O Bidu, ele é um cara que ele chega na linha de fundo e normalmente cruza bem, ele tem um bom passe, ele tem uma boa condução de bola, eu raramente vejo as pessoas falar disso, mas ele realmente conduz muito bem a bola, e é um jogador que aperta o momento, lá no pênalti ele botou a bola debaixo do braço, bateu e bateu bem, contra o Remo bateu bem, é um jogador de personalidade, precisa ser titular. Eu espero que o Ramon, ele enxergue que o Bidu é titular. Não somente ter dado uma sequência para ele de 3 jogos ali por 2 na Sul-Americana, que é um time um pouco mais misto, e um no Brasileirão por característica. Eu espero que ele mantenha o Matheus Bidu, seja na linha de 3 zagueiros, seja na linha de 4. É melhor com 3 zagueiros porque ele tem uma proteção maior. Mas na linha de 4 também, o que a gente vê o entregar? A gente não vê nada. É melhor colocar o Bidu, que é um cara que está confiante, está em boa fase e que ofensivamente tem qualidade para ajudar, tem qualidade para decidir. Então, cara, o Bidu para mim tem que ser titular. Foi um dos principais nomes do jogo, da linha do Corinthians, para mim o melhor, tirando, né, o goleiro Hugo Souza, que aí realmente é espetacular. Eu acho que eu tenho até uma opinião polêmica, que eu não sei se você concorda, mas para mim, com todo respeito ao Cássio, que é o maior goleiro da história do Corinthians, é o maior ídolo e também é o maior defensor de pênaltis da história do Corinthians. Mas do que eu vi, eu nunca vi um goleiro ter uma atuação tão fenomenal em uma disputa de pênaltis com a camisa do Corinthians. A atuação do Hugo Souza hoje, apesar de outras inúmeras atuações incríveis do Cássio, que merece todo o respeito e amor que a gente pode dar para ele, hoje foi a maior atuação de um goleiro com a camisa do Corinthians que eu vi numa disputa de pênaltis. Mas eu acho que é inegável, né? Até por quantidade, a gente nunca viu, acho que o Cássio pegar 3 pênaltis numa mesma disputa. Não me lembro, pelo menos, se ele teve, acho que não. E também pela dificuldade das defesas, porque as 2 primeiras são muito bem cobradas. E todas são muito decisivas. Todas são muito decisivas. A única do Cássio que eu consigo lembrar que talvez chegaria perto é contra o São Paulo em 2018, que ele pega 2 pênaltis muito difíceis. Muito difícil. O Diego Souza bate bem o Liseiro, ia colocar a bola no ângulo e ele faz um milagre. Mas também acho que o Hugo se sobressaiu. E falando ainda sobre o Hugo, pô, mano, papo reto, compra hoje. Porque a gente teve tanto problema com o goleiro. É uma palhaçada que fizeram com o Cássio, assim, o amadorismo que o Corinthians teve de mandar ele embora pro Cruzeiro sem nenhum tipo de compensação financeira, sem perdoar a dívida que o Corinthians ainda tem com o Cássio. Então, uma palhaçada que fizeram, já erraram aí. Ele queria sair, beleza, respeito com o ídolo, mas a forma como o Corinthians conduziu, principalmente questão financeira, foi muito ruim. Carlos Miguel não precisa nem falar, perdemos um goleiro titularaço, candidato à seleção brasileira, tudo perdemos. Hugo Souza hoje está emprestado no Flamengo. Se o Corinthians hoje exerce o direito de compra dele, já deixa claro pro Flamengo, ó, eu vou comprar, tá aqui, tá comprado, no final do ano aqui esse dinheiro é teu, já tem mais um goleiro garantido, porque, rapaziada, o tanto que o Hugo vem jogando, qual que é a chance de um time europeu chegar hoje no Flamengo, bater na porta e falar, ó, proposta aqui pelo Hugo. E o Hugo querer ir. Tá ligado? A gente não pode mais se dar o luxo de falar, não, o Hugo não faria isso com o Corinthians. Eu também achava que o Carlos Miguel não faria. Também achava que o Cássio não faria. A gente não pode dar o benefício da dúvida, mano. Tem que garantir um goleiro foda que a gente achou, muito barato, muito jovem, muito promissor, tá representando demais, tem que garantir esse cara no Corinthians. Não pode dar margem pro azar, porque se tem uma coisa que a gente aprendeu com essa diretoria do Corinthians, é que margem pro azar é azar. Se a gente deixar uma mínima margem para perder o Hugo Souza, a gente vai perder. E não pode tomar esse risco. E vale lembrar, para quem não sabe, o fato do contrato do Hugo Souza são 800 mil. Ele tá emprestado do Flamengo, né? Para quem não sabe, quem acha que é definitivo. O Corinthians pagou 200 mil euros por ele, R$1 milhão. E pode pagar mais 800 mil ao final do ano para contratar ele em definitivo por 50%. Dá aproximadamente 5 milhões de reais, não é um valor alto. E vale lembrar que o Corinthians tem prioridade na compra. Ou seja, o que é prioridade? O Corinthians ele sempre vai ser o time que ele pode igualar a oferta do outro que ele leva. Ele tem prioridade. Se algum time europeu chegar a 5 milhões de dólares, que já é o que o Corinthians pagaria, só que em outra moeda, o que torna muito mais caro. Se o Corinthians oferecer 5 milhões de dólares também, o Corinthians tem a prioridade de levar, porque isso está pré-fixado no contrato, e essa prioridade de compra tem o valor estabelecido lá de 800 mil euros, que se o Corinthians
acertar, o Flamengo aceita e tudo certo. Mas é o que você falou, agora na janela de meio do ano, ainda está aberto o futebol europeu, ele está tendo atuações incríveis. Vai que chega um clube um pouco maior de lá, um clube da Inglaterra que tem bala, que tem grana para gastar e oferece um valor de 7, 8 milhões de dólares. E ele quer ir. E ele quer. Se ele quiser, e a gente não consegue pagar. Mesmo se o Corinthians conseguisse, se o Corinthians iguala e o Hugo Souza fala, não quero ficar, quero ir pro time, porque é uma oportunidade incrível para mim, ele tem esse direito e o Corinthians não pode fazer nada. Então tem que garantir o Hugo Souza agora o quanto antes. Vamos puxar pras notas pra já falar dele? Vamos puxar pras notas. Que é o seguinte, esse Hugo cara vai maravilhoso. ser muito fácil. Hugo, eu te amo, você já conquistou meu coração, o coração inteiro foi a torcida. Você tem absolutamente tudo pra ser ídolo do Corinthians, tudo, você tem tudo pra ser ídolo. Se o Corinthians não cair esse ano, você já fica marcado na história como um dos grandes responsáveis pelo Corinthians não cair pra segunda divisão. Muito obrigado por hoje, eu te amo, você tá incrível. No tempo normal você ainda fez defesas espetaculares, no segundo tempo fez uma sequência de defesa muito boa no escanteio e fez uma outra grande defesa também no escanteio, também numa cabeçada, pouco antes de sair o gol do Bragantino. E cara, você é um gigante, nota 10, nota 12, nota 13, a nota que for, porque você é muito foda. Nota 10 também, tem que seguir. A gente já deu uma nota 10 pro Hugo antes. E o Hugo é curioso, porque ele chega no Corinthians no meio do ano e a gente está fazendo aqui os vídeos para YouTube do pós-jogo desde ali... Foi o primeiro jogo foi contra o Racing. Desde o Racing na Sul-Americana. Que foi o primeiro, né, o primeiro jogo da Sul-Americana. Então ali meados de março, meados de abril, foi por aí. Foi por abril, por ali. Foi por aí que a gente começou a gravar vídeo pro YouTube e não teve nenhum jogador que a gente deu 2 notas 10. O Hugo Souza vai ser o primeiro porque ele merece demais. Porque ele é um goleiro fantástico. Ele é um cara que todo mundo desacreditou, ninguém botou fé, ele tá dando a volta por cima, correspondendo em campo, dizendo isso em campo, sem precisar falar nada fora. Ele parece uma pessoa muito humilde, muito de bem coração. Ele é um cara muito bom goleiro, muito dedicado, já tem postura de líder. Vale lembrar que no confronto da ida ele foi capitão do Corinthians em campo e ele correspondeu à faixa de capitão, porque não é só hoje. O jogo da ida também, o Hugo já salva o Corinthians em 2 vezes. O Corinthians não era nem para ter ganho lá se não fosse o Hugo. Porque 2 defesas dele, uma do John e outra do Sacha, permitiram com que a gente ganhasse e trouxesse a vantagem para a Neoquímica Arena. E fora que hoje, cara, 3 pênaltis defendidos que salvaram o Corinthians, a maior atuação que eu vi de um goleiro em disputa de pênaltis com a camisa do Corinthians, fantástico, monumental. E no tempo normal também, quando precisou, ele salvou. Quando precisou, ele estava lá. Nota 10 pro Hugo, sensacional, tem que comprar e eu concordo com você. Eu já te amo, Hugo Souza. E eu acho que vai ser ídolo do Corinthians, cara. Tem tudo pra isso porque ele tem talento, ele tem personalidade e ele tá mostrando que ele tem tamanho de fato pra ser ídolo do Corinthians. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado. Você realmente tá mudando o patamar do Corinthians. Ele exala energia. Nota 10 pra você. Ele exala energia de corintiano. A gente já falou isso aqui também. Que o primeiro lance dele com a camisa do Corinthians é um milagre absurdo que ele faz contra o Criciúma. Ele já sai vibrando que nem um maluco pra torcida. Ele exala esse espírito corintiano e ele é muito foda. Passando para lateral direita, já que a gente falou do melhor da partida, já o incontestável, nota 10. Vamos pro Fagner. Fagner, o ala direito na partida de hoje. Eu achei que não comprometeu, mas foi um jogador que não entendeu muito bem a função, como a gente já tinha adiantado aqui. Ele precisava jogar de ala, ou seja, a gente esperava que o Fagner fosse aquele Fagner que ofensivamente sempre foi um monstro, um dos caras que mais deu assistências no Corinthians nesse século, tem muitas na carreira. É o primeiro? Primeiro jogador que mais deu assistência do Corinthians nesse século, muito bem ofensivamente, é um jogador que tem muita qualidade no cruzamento, tem muita qualidade no passe, sempre se mostrou ser muito forte fisicamente também, e hoje ele não demonstrou isso. Defensivamente ele já não é o mesmo dos últimos anos, e ofensivamente me pareceu um pouco atrasado nas jogadas, chegou em linha de fundo, chegou. No primeiro tempo, inclusive, em 2 oportunidades ele chega bem, uma no cruzamento do Bidu, na outra que a zaga trava, mas ele explora bem o corredor. Mas eu achei que ele ainda estava um pouco perdido, não é o mesmo Fagner de antes, ainda mais para ser o capitão da equipe precisa de uma postura diferente. Eu vou fechar com uma nota 4,5 pro Fagner. 4,5 também. Eu acho que o Fagner ele não tem mais velocidade para ser esse ala que vai chegar no fundo, porque ele recebeu muitas bolas nas costas da zaga do Bragantino. Ele chegava livre, só que ele não chegava com aquela velocidade, com aquele ímpeto para realmente já pegar, pisar na área e finalizar ou cruzar para alguém. Parece que ele sempre estava um pouquinho atrasado, ele demorava um pouco para tomar decisão. Eu acho que é mais coisa da idade mesmo, que o Fagner não tem mais a velocidade que ele tinha antes, que era uma característica gigantesca dele para ser esse grande assistente que ele sempre foi. E vou falar a verdade, rapaziada. Pô, o Fagner tá gordo, velho. Tá gordo. Ele tá muito fora de forma. Você vê no
principalmente no segundo tempo, ele perde todas na velocidade que são pelo lado dele. O Bragantino explorou muito o lado direito da defesa do Corinthians. Primeiro porque o Bidu estava muito bem pelo lado esquerdo, não sofreu defensivamente em momento nenhum, e porque o Fagner estava dando moral pros caras, velho. Tanto que o Mateuzinho entra e é uma substituição correta na minha visão. Mas 4,5 porque o Fagner realmente ele deixa muito a desejar ainda. Eu acho que com a bola no pé, para toque curto, para tabela, o Fagner ainda é muito bom. Teve um lance no primeiro tempo que o Coronado finaliza, jogada Coronado, Garro, Giovani e Fagner. O Fagner toca na bola ali umas 2, 3 vezes e acha ótimos passes, ele que acha o Coronado ali no meio, inclusive. Eu acho que para esses lances ele não é bom porque o Fagner é um cara muito inteligente com a bola no pé. Para cobrar escanteio, para cruzamento e tal, acho que show de bola. Mas realmente para cumprir a função de ala, correr o campo inteiro, defender bem, atacar bem, não sei se o Fagner rende mais tanto. André Ramalho, partida ok, só que ele ia fazer uma boa partida, só que ele perde um pênalti que, porra, mano, ele busca muito ângulo e desnecessário. O goleiro Bragantino de 19 anos, acho que deixou entrar na mente, poderia ter sido um pouco mais tranquilo para cobrar, e ele falha no primeiro gol. Acho que é mais uma falta de comunicação entre ele e o Gustavo Henrique, mas no geral, por tudo isso, e considerando também a falha ali, vai ficar 4,5 a minha nota do Fagner. Cara, eu discordo bastante, porque eu concordo que o pênalti é bizarro, não deveria, até apesar que a escolha dele pro pênalti, ok, bateu contra o Grêmio, bateu bem, foi o segundo batedor lá também, foi hoje de novo, mas bateu muito mal. E ele tem realmente essa participação no gol deles, só que do resto, eu acho uma partida muito boa dele. Aliás, verdade, eu lembrei de 2 lances, vou aumentar para 5, porque ele tem 2 finalizações ótimas. Ele dá um voleio no final do jogo e no primeiro tempo ele chuta uma bola que, pelo amor de Deus, mano, atrás da gente gritaram um gol na hora que ele tava chutando. Toma vergonha na cara quem tá lá no Química Arena. Gritar gol antes da hora não pode, pô, é regra número 1 de estádio de futebol. Tem muita gente que não respeita isso, né? Mas, ó, 2 finalizações, a do primeiro tempo e a do segundo tempo. A do segundo tempo, se ele faz aquele gol, ia ser um gol antológico, velho. Ia ser um golaço. Ele começa a jogada, ele pisa na área e dá o voleio. Pois é, ofensivamente eu achei que participou bem. E defensivamente, pra mim, dos 3 zagueiros, ele foi o que disparadamente mais ganhou duelos. Ganhou muitos duelos pelo baixo. Se o lado do Corinthians estava sofrendo bastante com o Fagner ali no segundo tempo, ele corrigia muita coisa que o Fagner fez. É que acaba ficando marcado porque o cara pega o pênalti, perde o pênalti, e também porque ele falha, entre aspas, né, no primeiro gol do Bragantino. Por isso minha nota diminui. Mas do resto, cara, eu achei uma partida muito boa dele. Muito boa no resto. Eu deixaria nota de 8 para cima, se não fosse o pênalti perdido. Mas com o pênalti ele perdeu, eu vou deixar de nota 7 o André Ramalho. Para mim fez uma boa partida. Então, por esses 2 lances eu diminuo. Para mim fica no 5, 5,5 no máximo. Mas o resto também achei que a partida dele estava boa e ofensivamente participou bem. Vamos lá, né? Gustavo Henrique, zagueiro que jogou centralizado hoje. Ele tem desempenho melhor quando está centralizado, de fato, que ele tem a cobertura tanto dos volantes quanto dos alas e principalmente dos 2 zagueiros, o André Ramalho e o Kaká. Eu acho que ele tem erros capitais. Por exemplo, no primeiro tempo teve um lance que o Bragantino ele ganha uma disputa pelo lado do campo, cruza e ele perde na cabeça pro John, sendo que ele deve ser uns 20 centímetros, pelo menos ali mais alto que o John. Ele teve lances no segundo tempo também, como por exemplo o lance que resulta no gol do Bragantino, que ele teve a falha de comunicação com o André Ramalho, teve um lance que ele escorrega lá do lado do campo e dá uma oportunidade pro Bragantino, mas no geral eu tô achando que ele tá melhorando. Ele tá sendo um zagueiro mais seguro, um zagueiro mais firme que tá jogando mais sério. Mas eu ainda não consigo dar uma nota tão alta para ele, apesar de um pênalti muito bem cobrado. Obrigado, Gustavo Henrique, você realmente bateu com maturidade. Vou deixar uma nota ali, nota 6 pro Gustavo Henrique, cara. Pelo pênalti, pelo combo de tudo, nota 6. Eu acho que ele melhorou também. Era o zagueiro que eu menos gostava do elenco, eu achava o pior, tirando o Caetano. Mas ele vem evoluindo como 3 zagueiros, sendo esse homem central, com o Corinthians defendendo, esse último homem. Só que eu acho ele um zagueiro muito atabalhoado e hoje deixou isso muito claro. Ele realmente foi muito maduro para bater o pênalti, só que ainda acho ele muito estabanado, sei lá, não me passa confiança nenhuma. O Gustavo Henrique, esse lance dele perdendo a cabeça, eu não consigo acreditar, principalmente para um jogador tão mais baixo. Eu vou fechar, cara, nota 5. Ainda não me agrada. O Kaká, sumido, né? Muito discreto no jogo. Não me lembro de absolutamente nada que o Kaká fez. Uma falha, um desarme. Não me lembro de nada que o Kaká fez. Vou deixar nota 4. Eu vou deixar de nota 5 justamente por esse parâmetro. Não lembro, pouco participou. Teve uma participação meio nula ali pelo lado. Até talvez pela atuação do Bidu acabou ofuscando um pouco aquele lado ali, porque a gente só viu o Bidu jogando. Então vou fechar de nota 5 por ser a média.
porque realmente o Kaká não teve nem participação negativa, nem positiva, e eu já disse aqui várias vezes no canal que quando um zagueiro não tem uma participação tão grande no jogo, às vezes é bom, porque significa que ele não comprometeu e a gente não pegou raiva com ele. Então, isso é um ponto positivo, ele passou despercebido, nota 5. Puxando para a ala esquerda, para mim o melhor jogador do Corinthians dos jogadores de linha, tirando o Hugo Souza, Matheus Bidu, ótimo primeiro tempo, segundo tempo bom também, ele teve um único pecado ali, que no final do jogo ele arrisca uma bola de fora da área, sendo que ele poderia ter enfiado pro Garro ali no meio, que o Corinthians poderia construir uma jogada. O Wesley estava aberto também. Mas eu não consigo julgar ele por conta disso, é muito pequeno, num jogo muito grande que ele fez. Jogo de poderio ofensivo muito forte, participação ofensiva muito boa e defensivamente correta. Para mim o Bidu vai ter uma das notas mais altas aí, acho que só abaixo do Hugo Souza. Eu vou fechar de nota... Cara, eu vou dar uma moral pro Bidu, vou fechar de nota 8,5 para ele. Eu vou com nota 8, concordo com tudo que você falou. Ótima partida do Bidu, vem crescendo muito e, como a gente já falou, titular absoluto desse time. E também, minha nota seria um pouco mais baixa, seria 7, 7,5. Mas ele bateu o pênalti, bateu muito bem, então dá uma subida na nota 8. Agora, falando de pênalti ainda, vamos pro Rian, que eu acho que talvez tenha feito uma das piores partidas dele pelo profissional. Ele corre muito, ele é um jogador operário, lembra um pouco o Rony, que é meio fraco com a bola no pé, mas que corre feito um condenado. E volante precisa ser assim. Volante pode até ser ruim com a bola no pé, mas tem que correr o jogo inteiro. E o Rian é esse motorzinho do Corinthians, não para de correr um segundo. Só que hoje ele tá um pouco desligado nessa saída de bola. Ele já não tem uma grande saída de bola e hoje estava bem desligado, acabou cedendo algumas oportunidades. Muitas vezes ele roubava a bola e tentava dar o passe rápido pro contra-ataque. Ele errou isso 2 vezes, lembro muito bem dessas 2. E fora o pênalti, que foi muito mal cobrado. Eu acho até mais mal cobrado que o do André Ramalho, porque você vai bater no meio, pelo menos tem algum parâmetro, né? Tipo, ou você cobra mais fraco para dar tempo do goleiro pular pro lado, ou você cobra alto, mas consciente, uma chapada firme. Bateu muito mal. Cara, nota... Por ter corrido, vou aumentar um pouquinho a nota, porque seria mais baixo, mas é porque o Rian realmente ele corre muito. Então nota 3. O Rian, eu não entendi o que ele tentou fazer na cobrança dos pênaltis. Ele isola, ele bate muito mal. E para quem acompanha um pouco de base do Corinthians, principalmente a última copinha, o Rian bateu o pênalti. Ele bateu um contra e ele bate bem. Ele bate bem, bate rasteiro. Já vi outros pênaltis do Rian também pela base, que ele sempre bateu rasteiro. Sempre bateu rasteiro. Eu não sei o que ele quis inventar de tirar muito do goleiro, de bater no alto. Acabou batendo muito mal na bola. Quase entregou um gol pro Bragantino no primeiro tempo. Tava realmente muito afobado. Uma coisa que eu gostei do Rian hoje é a questão da antecipação. Ele antecipa bem jogada. Às vezes o Bragantino tentava sair, porque ele é um jogador, além de ele correr muito e ser muito firme, ele é veloz, ele é ágil, ele é rápido. E ele conseguiu antecipar. Nisso eu acho que ele foi bem, principalmente na reta final do jogo, que ele roubou ali umas 2 bolas pro Corinthians, que depois que já o tava Corinthians 2 no a 1, ataque. ele roubou boas bolas no ataque. Mas, cara, não dá pra deixar uma nota alta num cara que quase entrega o gol no primeiro tempo e que também perde um pênalti de forma muito displicente. Eu vou fechar com uma nota 4 pro Rian. 4? 3,5 pro Rian. 3,5. Eu acho que 4 ainda seria muito alto. 3,5 pra ele. Charles, bom primeiro tempo, melhor tempo que ele fez com a camisa do Corinthians. Segundo tempo, antes dele sair, tava mal. Achei que tava perdido na marcação muitas vezes. Já não estava com aquele mesmo gás inteiro, mas no geral eu achei que foi a partida mais segura do Charles com a camisa do Corinthians. Um primeiro tempo com a bola muito firme, muito tranquilo, tocando, distribuindo passes, aparecendo pelo corredor direito também muitas vezes para dar profundidade para a equipe. Defensivamente um pouco sofreu, apesar de ser um cara que é driblado com facilidade, mas conseguiu até bons desarmes. Num contexto geral, eu vou fechar de nota 6 pro Charles. Eu acho que é o jogo que o Charles mais correu, é o jogo que ele mais desarmou, é o jogo que com a bola no pé ele foi melhor. Mas isso ainda me perturba muito, o fato do cara ser volante, ser alto, ser forte, e é muito fácil driblar o Charles. Hoje a gente viu isso pelo menos umas 2 vezes no meio campo, assim, o cara corta para um lado e já não consegue pegar mais. E no primeiro jogo, por exemplo, a gente toma o gol com o Charles na marcação falhando também. Me perturba muito isso, acho que tem que melhorar muito nesse sentido. Não sei se é falta de tempo de bola, não sei explicar por que ele é tão facilmente driblado nos jogos. Só que concordo com você que de resto ele tem uma evolução boa. Vou fechar de 6 também. O Garro, intenso, fez o gol, teve boas jogadas. Cara,
tinham que ter ativado mais ele para chutar a bola de fora da área. Eu achei que em alguns momentos deixaram de procurar um pouco o Garro, que é o cara que decide, querendo ou não, ele é o cara que decide, mesmo que hoje o gol tenha sido meio que numa sorte ali porque a bola desviou. Ele é o cara que decide, é o cara que chuta bem de fora da área, é o cara que pifa esse time de fato, que deixa o jogador na cara do gol. Hoje ele errou alguns desses passes que era para deixar os companheiros em uma condição boa, mas você vê que as ideias dele foram sempre boas, mas acabou errando um pouco. No geral, 7 pro Garro. Um bom primeiro tempo do Garro, muito bom. Vale lembrar que você falou do gol... Desculpa. Ele bateu o pênalti e fez 7,5. Que você falou do gol dele, que realmente foi desviado. Logo em sequência ele quase faz um baita num golaço, que a bola passa raspando a trave, que ele chuta de fora da área. Realmente lembro desses 2 chutes dele de fora da área. Mas, cara, o Garro, ele teve uma participação no jogo no primeiro tempo muito interessante. Ele e o Coronado se procurando muito bem. Foi um dos jogos que eles conseguiram se entender, poucos, né? Lembro muito bem do Racing, na própria Sul-Americana. Hoje, eles se entenderam muito bem. Os dois têm total liberdade ali no meio campo para flutuar. E isso eu achei legal do Ramon, porque ele deu essa liberdade do Garro e do Coronado às vezes cair pela ponta, mas ter total liberdade mesmo de aparecer um pouco mais atrás, aparecer um pouco mais à frente, combinar jogadas. Senti que até o Coronado voltou um pouco mais, principalmente no primeiro tempo, do que o Garro na marcação. Mas os dois se movimentaram muito no meio campo e deu certo. Conseguiu boas tabelas, fez o gol, teve uma boa chance criada no primeiro tempo também. Foi muito intenso. No segundo caiu de rendimento, assim como o time. Mas, no geral, cara, por ter feito gol, por ter participado muito bem do primeiro tempo e pelo pênalti, 7,5 pro Garro, gostei da partida dele. Assim como eu gostei da partida do Igor Coronado também, que eu vou dar uma nota alta. Um primeiro tempo muito bom do Coronado, de muita movimentação, muito passe rápido. Ele recompôs bem também. Participou daquela jogada lá com o Garro que ele faz a tabelinha, participou de outras jogadas também. Gostei da movimentação, gostei do jogo do Coronado, até mesmo no segundo tempo, cara. Achei interessante também. Abre boas bolas, poderia ter um contra-ataque bom se o Fagner não tá muito pesado e chega naquela lá que ele abre para ele no segundo tempo. Gostei do jogo dele, vai ficar com uma nota um pouquinho mais baixa porque ele cansa no segundo tempo e o fato dele ter cansado, eu acho que prejudica a marcação do Corinthians também, porque ele era um jogador ali que não estava conseguindo marcar mais tanto. E também pelo fato do Coronado não ter feito gol, né? Que nem o Garro fez. Mas, dito isso, cara, eu gostei da parte do Coronado, vou fechar com nota 7 pra ele. A gente já falou isso aqui 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Jogador bom tem que jogar junto. O Garro é muito bom e o Coronado é muito bom. O Coronado tem algumas ressalvas porque ele perde muito em físico, trombou, ele não consegue continuar, ele já tem uma idade um pouco mais avançada, então corre um pouco menos que o Garro, é um pouco menos intenso. Mas dá pra ver que com a bola no pé ele é muito inteligente, cara. No próprio drible curto ele é muito inteligente, ele tem uma técnica muito acima de todos os outros jogadores do Corinthians. Eu acho que ele é até mais técnico que o Garro. Então, cara, eles têm que jogar juntos, têm que dar um jeito. Hoje o Ramon deu um jeito. Concordo com você que o primeiro tempo dos dois, jogando como dupla, é muito bom porque eles estão se procurando, eles se aproximam um do outro para buscar jogada. Essa chance aí que eu mencionei do Fagner, que eles ficam tocando bola. O Coronado, que estava aberto pela esquerda, colou na direita para poder finalizar essa jogada. O Garro muitas vezes foi lá pelo lado esquerdo também para se aproximar do Coronado, tentar deixar ele em condição de finalizar. Eles se procuraram muito bem. E no segundo tempo, assim como o resto do time, o time parou de produzir, o Coronado parou também. Ele até tentou uma série de contra-ataque ou outra ali, sofreu uma falta ou outra. No geral, eu vou fechar de nota 7 também. E o Giovani, cara, o Giovani ele se mostrou nas últimas partidas que ele é um jogador útil, que ele tá evoluindo e que ele tem característica para poder jogar nesse time. Ele é forte, ele é alto e tem até impressionado um pouco com velocidade, que a gente reclamava que ele não é velocista, que de fato ele não é, mas ele tem ganhado bolas na corrida, como ele ganhou contra o Grêmio, que ele faz o gol. Hoje tem uma chance também que ele acaba saindo na frente, mas ele recebe uma trombada, cai e acaba não conseguindo finalizar. Só que hoje o Giovani errou tudo que ele tentou. Tudo. As finalizações dele foram muito tortas. Teve alguns lances dentro da área que ele tenta dar uma travada, que ele tenta dar um drible, ele se enrola com a bola. Não conseguiu fazer muita coisa. A ressalva que eu tenho pra ele é que no primeiro tempo ele conseguiu incomodar a marcação dos caras, bastante. O campo de ataque conseguiu incomodar, ele e o Garro conseguiram até fazer uma pequena pressão. No segundo tempo não conseguiu, o Giovani praticamente não jogou. Vou fechar com 2,5, com muita dó no coração ainda, porque eu gosto do Giovani, eu acho que ele tá melhorando muito, e acho que hoje, para a posição de centroavante sem o Yuri Alberto, ele que tem que ser o titular. Só que, de fato, hoje a partida dele foi muito, mas muito ruim. Fechar com nota 2 pro Giovani. Por incrível que pareça, para mim ele vai ser o pior em campo. A gente não avaliou ainda os reservas, mas até agora é o pior.
Pior que, inclusive, que o Rian, que ele quase entrega um gol pra eles e perde um pênalti. É que o pênalti do Rian vai ficar muito marcado de forma negativa, de você falar, pô, velho, olha como que o cara bateu o pênalti, olha como que esse moleque conseguiu bater o pênalti. Mas o Giovani, no tempo normal, foi bem pior que o Rian, inclusive. O Giovani não acertou absolutamente nada, concordo com você. Errou tudo que tentou, tudo, tropeçou na bola, escorregou de novo, isolou bola, pouco ganhou dos zagueiros. Vou fechar com nota 2 pro Giovani. Partida ruim, partida que até desanima um pouco porque ele vinha numa sequência boa. Puxando pro banco de reservas, o primeiro que entra ali no Corinthians, eu acredito que é a dobradinha, né? Vou puxar primeiramente pro Mateuzinho, na lateral direita. Não acho que teve uma grande participação. Ele dá para ver que ele é mais intenso do que o Fagner. Defensivamente, não acho que ajudou tanto assim do que já estava. O Fagner estava sofrendo, acho que o Mateuzinho também sofreu. Desculpa, talvez um pouco menos. Então, por isso, cara, eu vou fechar de uma nota básica, nota 5 pro Mateuzinho. Nota 5 também, média. Jogou pouco, conseguiu chegar no ataque em algumas oportunidades, conseguiu fazer alguns cruzamentos, inclusive essa bola do André Ramalho, ele que vai no fundo e cruza, a bola vai desviada e o André Ramalho finaliza. Ele conseguiu chegar no fundo, brigou, teve uma que ele perde na velocidade do lado dele, mas depois o Kaká acaba salvando ele na jogada. Lembrei do lance do Kaká aqui. Mas no geral, nota 5 pro Mateuzinho. Entrou relativamente ok. E o Pedro Henrique, entrou bêbado, não jogou nada, absolutamente nada. Cobrou o pênalti, cobrou de forma madura, segura, por isso vai receber uma mínima nota, senão, de verdade, já dá 0, meio, 1, alguma coisa assim. Porque eu achei o Pedro Henrique o pior do jogo, ele entrou pior que o Giovani. Porque se o Giovani pelo menos incomodar, a marcação dos caras estava incomodando, o Pedro Henrique nem isso. Não ganhou uma bola, não conseguiu finalizar, uma jogada em velocidade, um drible, nada, 0. Só o pênalti, nota 2. O Pedro Henrique, eu queria muito que ele tivesse um bom desempenho, que ele voltasse a fazer um gol. Pra justamente cantar. Ele bebe, ele fuma e não sabe pilotar. Oba, oba, mais um gol do PH. Queria muito cantar essa parada, velho. Queria muito chegar isso aqui e falar pra vocês. Mas não dá, cara. O Pedro Henrique é um jogador, concordo com você, que pouco incomoda a defesa, pouco dá trabalho, não conseguiu desenvolver nenhuma boa jogada e ele, inclusive, atrasou outras jogadas que ele recebia ali na entrada ou dentro da área e ele demorava muito para resolver o que ele ia fazer. Se ele ia tentar girar e bater, se ele ia abrir para o lateral, para alguém cruzar, ele demorava muito. Ele teve muita lentidão nisso, mas eu vou deixar um pouco acima do Giovani a nota dele, porque ele foi lá, cobrou o pênalti no momento que necessitava, que foi uma das últimas cobranças, e ele cobrou muito bem. Por isso eu vou fechar com uma nota 2,5 pro Pedro Henrique. A gente inverteu as notas aí de Pedro Henrique e Giovani. Outro que entrou no campo hoje, Breno Bidon, entrou. Achei que deu um dinamismo bom para a equipe, distribuiu alguns bons passes. Teve um lance que ele tira um marcador, dominando a parte de dentro do pé e puxando o meio como se fosse... Cara, meio que se fosse uma letrinha ali, que eu duvido que outro volante do Corinthians faria. Duvido que Ranieri, Rian, Charles, duvido que outro volante do Corinthians conseguiria fazer isso. Ele tem muita qualidade. Fora isso, não tem uma participação tão grande, mas o que foi proposto para ele ali, que ele entra no segundo tempo, quando o Corinthians já estava ali buscando não levar para os pênaltis. A gente toma o segundo gol, o Ramon chama ele. Exatamente. Já estava 2-1, já estava água batendo na bunda ali. Eu acho que ele conseguiu até distribuir bons passes, por isso eu vou fechar de nota 5,5 pro Bidon. Eu gostei da entrada do Bidon. Acho que dos que entraram, ele foi o que teve o melhor impacto positivo pro time. Apesar do pouco tempo, teve isso que você falou, ele melhorou demais a troca de passe no meio campo. Entrou intenso também, correu pra caramba, não precisou ter um grande trabalho defensivo, porque a partir dali o Bragantino parou de jogar. O Bragantino, depois que conseguiu o segundo gol, queria levar a partida pros pênaltis mesmo. E o Bidon, ele mostrou que ele tem uma qualidade muito grande com a bola no pé. A gente já falou aqui 1 milhão de vezes, ele é muito técnico. Com a bola no pé, ele sabe o que fazer com ela. E ele entrou muito bem, mano. Eu vou fechar com nota 6 pro Bidon. E também, aqui a ressalva, por que tem que tomar o gol pra olhar pro Bidon? Muitas vezes aqui a gente reclama, a gente não entende como ele é reserva desse time. Talvez por questão de intensidade, de marcação, não sei. Mas eu me recuso a acreditar que o Bidon não tem mais qualidade para ser titular do Corinthians que o Rian, que eu gosto, e que o Charles, que tá melhorando. Ele é o melhor jogador que joga na função de volante do Corinthians. Ele tem que ser titular. De qualidade técnica é indiscutível. Não interessa se ele é magrelo, não interessa se ele é franzino, não interessa se ele é baixo. Ele é muito acima de todos os outros. Muito acima. Imagina se os caras... Não é uma comparação, tá? Mas imagina se os caras lá olham pro Messi e falam, não, ele é muito baixinho, não pode jogar. Tá ligado?
Porra, e daí que o Bidon tem essas faltas de qualidades, ele tem todo o resto. Ele tem que ser titular, tem que jogar, tem que entrar antes. Se o time tá mal, coloca ele, que ele dá uma característica diferente. Ele pode mudar a forma de jogar do seu time, você trocando uma peça por outra. Você tira um volante e coloca outro, já muda completamente o jeito do Corinthians jogar. Nota 6 pro Bidon, tem que jogar mais. E o último que entrou foi o Wesley, muito pouco. Jogou pouco, pegou a bola umas 2, 3 vezes, tocou pra trás, tentou um drible ou outro e deu um cruzamento muito ruim. Mas bateu o pênalti, bateu com uma marra do caralho em Wesley. Quase perde, nem comemora quando faz o gol, que viu que poderia ter feito uma merda muito grande ali. Mas ele faz, que é o que importa. 3,5 pro Wesley. Eu vou fechar com uma nota 4,5 pro Wesley, pelo simples fato do pênalti mesmo. Ele bateu mal. Mas eu acho que tem que dar um voto de confiança nele aí, porque ele foi o último batedor e ele não fugiu. Se a gente fala muitas vezes, a gente já falou que no pós-jogo o Yuri Alberto é um cara que não entregou nada, mas na hora do pênalti ele chegou lá, botou a bola debaixo do braço, não se omitiu e fez. O Wesley, mano, bateu mal, bateu com uma marra absurda, mas ele botou a bola debaixo do braço, colocou na marca da Cal, quinta cobrança que poderia eliminar o Corinthians e ele fez o gol. Ele teve a personalidade para ser o quinto. E o Wesley, que eu acho um jogador que em muitos momentos falta personalidade para ele, falta confiança, ele se mostrou ser um cara com personalidade. Por isso eu vou fechar de 4,5, porque do resto eu concordo, cara, não fez absolutamente nada. Se não fosse ele ter feito o pênalti e ter sido o quinto batedor, eu fecharia ele lá com 3,5, mas só por isso vai fechar com 4,5 aí. E o Ramon? Cara, o Ramon Dias, ele acerta muito, eu acho que na escalação inicial, com Garra e Coronado, ele conseguiu hoje fazer esses dois jogarem bola junto, acerta em manter o Matheus Bidu, eu acho que acerta nos 3 zagueiros, porque hoje, apesar das críticas, eu sinto mais confiança no trio André Ramalho, Kaká e Gustavo Henrique do que se a gente colocar o Félix Torres nesse bolo aí. Eu sinto mais confiança, então nisso eu achei que ele acertou. O Giovani era ele, o Pedro Raul não tinha muito o que fazer mesmo. As trocas hoje eu achei coerente, tirando o fato do Bidon mesmo, que ele entra sem sentido nenhum depois do gol, poderia ter entrado antes, mas a troca do Mateuzinho, do Pedro Henrique era realmente o que tinha, até do Wesley era o que tinha mesmo. Então nisso eu achei ponto positivo, mas apesar de todo esse ponto positivo, apesar do Corinthians ter feito um bom primeiro tempo, um começo bom de segundo tempo, de ter se classificado, não dá para o seu time jogando em casa, com o regulamento debaixo do braço, garantindo classificação, ter um apagão de 10 minutos e tomar 2 gols, e você não saber o que fazer, e não conseguir reagir a isso, não dá, isso não tem como. Era para ser uma nota alta pelo primeiro tempo, mas pela virada, pelo contexto de tudo, não dá para dar uma nota alta pro Ramon. Mesmo assim, como tem erros e acertos, eu vou ficar com uma nota 4,5. Cara, a gente passou num sufoco danado, fez um baita primeiro tempo, concordo com você, dentro de casa talvez foi o melhor primeiro tempo que o Corinthians fez desde a chegada do Ramon Dias. Acertou na escalação, por incrível que pareça, tinha algumas críticas, mas o Corinthians desempenhou um ótimo futebol, muito seguro no primeiro tempo. Mas, cara, eu não consigo admitir o apagão que o time teve. Eu também não consigo elogiar ele em nenhuma das alterações. O Bidon eu elogio, mas foi muito tardio. Ele coloca o cara depois que já tá 2-1, depois que virou. Tem que tomar o segundo gol para chamar o Bidon? Tem que... Eu até critico também de depois ele não ter aberto mão dos 3 zagueiros. Depois que já tava 2-1, cara, o Bragantino não ia vir para cima para tentar o terceiro. E se viesse, vai pra trocação. A gente já tá indo pro pênalti que é trocação. Vai pra trocação, tira um zagueiro, coloca o Wesley. Vamos pra cima dos caras. Você viu que eles estavam apavorados. A gente quase conseguiu fazer o 2-2. Então assim, achei uma atitude muito covarde do Ramon. Já acho que jogar com 3 zagueiros é meio covarde. Mas é uma tática que ele tem utilizado e que muitos jogos têm dado certo. Mas o Ramon tá mostrando um técnico extremamente retranqueiro e extremamente covarde. Hoje foi covarde mais uma vez. Você vê que ele nem conseguiu praticamente formar um time ali para ter batedores de pênalti de fato. Foi meio que ali no vamos ver no que dá, porque o Wesley não é batedor de pênalti, por exemplo. O Bidu até bate, mas não é batedor de fato. O Pedro Henrique no Corinthians nunca tinha batido, por exemplo. Então, assim... Gustavo Henrique teve que bater também. O próprio Rian, que é moleque, teve que bater. Então, de verdade, preocupante. Eu acho que ele tá numa decrescente muito grande. Empate contra o Bragantino foi muito mal. O empate contra o Juventude fala por si só. A vitória contra o Bragantino, beleza, eu acho que é um jogo à parte. Porque contra o Fluminense, mais uma vez, a gente não fez pós-jogo aqui contra o Fluminense, mas fiquei extremamente irritado. Foi o jogo que eu mais fiquei puto com o Ramon Dias. Porque, mais uma vez, muito covarde, muito mal nas trocas, muito mal na escalação também. Fez tudo errado contra o Fluminense.
E eu acho que tem que ter uma mudança, que se o Corinthians realmente quiser ficar na primeira divisão, tem que ser mais corajoso, tem que ter mais tática, tem que ter mais técnica, tem que dar um jeito nesse time, porque a gente precisa começar a ganhar jogos urgente, a gente não vai passar na Copa do Brasil e não vai passar na Sul-Americana se continuar tendo esse tipo de apagão, continuar tendo esse tipo de substituição que ele tem feito, porque o Corinthians não vai conseguir chegar longe em nenhuma das competições se continuar dessa forma. Tem muita coisa para melhorar ainda, e hoje, pra mim, o Ramon vai ficar com nota 3. Fechou? Fechou. Então é isso, rapaziada. Deixem aí nos comentários qual é a sua opinião do jogo de hoje, seja suas notas, seja uma declaração de amor ao Hugo Souza, que eu Merece acho que demais, merece um goleiro muito. fantástico. Deixe seu like aí também, segue a gente nas outras redes sociais, estamos no Instagram, TikTok, Kawaii, estamos aí em tudo. Se inscreve aqui no YouTube também e acompanha a gente, vai trazer muita coisa aí pra vocês ainda aqui no YouTube. Tamo junto, vai Corinthians. Uma boa noite pra quem tá nas quartas. Vai, Corinthians. Hugo Souza.